Agora vamos para a nossa revisão de história. Na nossa revisão de história, a gente falou sobre o processo de sedentarização, né? Porque a sedentarização é basicamente quando um povo deixa de ser nômade para se fixar em lugar próprio, porque o nomadismo, ele é quando aquelas pessoas elas viviam trocando de lugar. Elas ficavam um tempo até aquele lugar está fornecendo alimentos para eles. Quando aquele lugar já não oferecia mais tanta alimentação, eles mudavam para outros lugares. Então, eles começaram a aprender a agricultura, o processo de agricultura. Então, eles começaram a plantar e viram que ficar naquele próprio lugar era bom, porque eles teriam como plantar, colher, né, e se alimentar, e caçar aos arredores. Então, foi aí que denominou o processo de sedentarização, que é um processo por meio do qual o homem passa a habitar de forma fixa a partir das práticas agrícolas, que é a plantação. A tradição oral, o conhecimento oral, é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Então, o que acontece? A tradição oral ela é muito importante porque ela vai passando conhecimentos familiares de geração em geração e assim os próximos filhos, netos vão conhecendo como que era nessa família antigamente, né? Qual era a tradição, de onde veio. Então é muito importante para a gente descobrir até mesmo as nossas origens. Então, o que aconteceu? Antes de começar, antes de descobrir o Brasil, os portugueses eles faziam grandes navegações, né? E essas navegações que eles faziam no final da Idade Média, eles resumia-se ali mais no Oriente Médio, tanto que eles conheciam mais a África, né? O norte da África, as Índias, mas aí por um erro, eles acabaram encontrando o Brasil. E aí, nessas navegações, eles tinham vários imaginários. Eles achavam que haviam monstros no oceano, eles achavam que a Terra era plana, né? Então, era o que eles imaginavam. Mas, além disso, eles passavam coisas reais também, que às vezes, por passar muitos dias, meses navegando, eles às vezes passavam fome, passavam frio, passavam medo, né? Então, tudo isso. Então, lá no Oriente, no final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, o leste da Ásia. Então, eles iam para a Ásia, né, para as Índias principalmente, para buscar especiarias, que eram temperos diferenciados, né, que era assim que eles conseguiam mais lucro. E aí, ocorreu também os povos indígenas, né, eles já habitavam o Brasil até mesmo antes dos portugueses chegarem aqui, em 1500. E aí cada povo, cada indígena tinha sua cultura, sua própria língua, sua própria religião, seus costumes, e eles viviam basicamente era da caça, da pesca e da agricultura. E quem era responsável pela transmissão dessa cultura, né, de conhecimentos, era o pajé. E aí os portugueses eles vieram para o Brasil e inicialmente eles pensaram em aproveitar esse contato com os índios para a extração do pau-brasil. E aí os índios eles realizavam essa extração por um meio de um trabalho que era recompensado, né? Um trabalho naquele momento e depois eles tinham a recompensa, que aí era a forma do escambo, essa troca, né? Eles trocavam principalmente por machados, facas. E aí, em contrapartida, o trabalho nas grandes propriedades tinha
uma rotina de trabalho mais longa, não era simplesmente ali só cortar, né? Tinha um trabalho que demandava, exigia mais serviços, que ia contra esses hábitos dos indígenas. Então foi aí que eles precisaram buscar os escravos africanos, já que os escravos indígenas eram poucos, porque a maioria não queria ser escravo, então fugia, já conhecia mais a região, eles conseguiam fugir com mais facilidade. E aí, que acontecia? Os indígenas que foram feitos de escravos fugiam, ficaram alguns, que era igual estavam mostrando aqui nas imagens, e então trouxeram os escravos africanos aqui para o Brasil, já que eles não conheciam a região, então seria mais fácil de dominá-los aqui. Então, os escravos começaram a trabalhar primeiramente nos engenhos, né? Lá fazendo todo o processo nos engenhos, onde tinha a plantação, a colheita, a fabricação, né, do açúcar. Então, todo o processo eles participavam no engenho. E aí, depois de um tempo, foi criados os quilombos, que eram as comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Os escravos fugiam e foram formando os quilombos, que eram bem parecidos com as casas deles lá no continente africano mesmo. E esses lugares eles se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil, onde teve um dos seus líderes foi Zumbi dos Palmares, né? De grande importância, é lembrado até hoje por sua luta para liberar esse povo da escravidão. E aí, a escravidão no Brasil ocorreu entre os séculos 16 e 19 e foi uma forma de exploração da força de trabalho de homens e mulheres africanas, sustentada pelo tráfico negreiro, que era quando traziam, né, nos navios esses escravos pelo Oceano Atlântico. E não foi somente lá nos engenhos que os escravos trabalhavam, não. Eles também trabalharam na mineração, tinha também os escravos de ganho, que eram aqueles que trabalhavam vendendo coisas nas cidades, né? Tinha os escravos domésticos que trabalhavam nas casas. Então, na mineração, que era na extração do ouro nas minas, utilizava-se o trabalho dos negros escravizados trazidos da África. As minas correspondiam ao local no qual os escravos eram mais vigiados por seus senhores, que visavam evitar o contrabando de ouro. Então eles eram muito vigiados, com medo deles encontrarem ouro e esconder esse ouro. Então por isso que eram bem vigiados. Além da vigilância permanente, o trabalho escravo realizado na mineração apresentava péssimas condições. Muitos escravos não suportavam mais do que 5 anos nessa atividade, acabavam morrendo ou ficando muito doentes. E rotineiramente aconteciam mortes prematuras relacionadas às condições de trabalho insalubre e aos acidentes de trabalho, porque além do ouro encontrado ali na beira do rio, tinha também o ouro que eles tinham que cavar minas, né? Abrir túneis para tentar encontrar. Então, às vezes acontecia desmoronamento, muitos morriam ali, então vários acidentes de trabalho ocorriam também. E essa foi a nossa revisão de história. Um beijinho.